Teal and Orange. Já ouviu falar desse termo? É um estilo muito interessante de edição de cores que trabalha com cores opostas, causando assim muito mais interesse por conta do contraste de cores. Vamos aprender de uma forma fácil a desmistificar essa técnica dentro do Photoshop com poucos passos, rapidamente. Olha só como é fácil. Estamos aqui com a primeira imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas cores que vão ser afetadas com esse tratamento que nós vamos fazer. Tá? Esses tons rosados, o vermelho, tá? Tons alaranjados, todos eles se tornarão laranja. A gente cria uma cópia da camada de baixo. Vamos aqui abrir o filtro do Camera Raw, pode ser acionado pelo Ctrl Shift A, tecla de atalho. Dentro do Camera Raw, a gente vem aqui no painel de calibração e vamos trabalhar aqui com a matiz do azul, o azul primário. Note que quando eu mexo aqui no slider, todos aqueles tons eles são igualados. Eles ficam um tom puxado para o ciano. E vamos trabalhar com a matiz do vermelho primário para a direita, adicionando aquele tom alaranjado, né? Que eu falei para você. Olha lá, todas aquelas cores se uniram no laranja. Damos um OK. E aí está o efeito pronto. Apenas 2 cliques. Vamos para a segunda imagem. A gente inicia criando uma cópia da camada de baixo. Vamos converter em objeto inteligente com o botão direito. Ou Ctrl Shift A, a gente abre o filtro do Camera Raw. Vamos no painel de calibração e repetimos o mesmo passo anterior. Matiz do azul primário para a esquerda e matiz do vermelho primário para a direita. Só que algumas imagens ficam um pouco carregado o tom amarelo. Então a gente volta aqui no painel de equilíbrio de branco, né? O básico, e voltamos para o azul para fazer esse equilíbrio, esse balanço entre o amarelo e o azul. A gente pode vir aqui no painel HSL e adicionar mais saturação nos tons azuis, deixando bem ciano, bem destacado o tom do ciano. Na luminância eu vou escurecer um pouquinho a luminância do azul, do ciano, desse tom. E a gente vai equilibrando os ajustes finos, né? Na luminância, na saturação. Eu posso adicionar um pouquinho mais de amarelo e laranja. Dou um OK. Eu notei que os azuis ficaram um pouco estranhos ali na textura do rosto. Por se tratar de um objeto inteligente, a gente consegue entrar e retocar o ajuste novamente, quantas vezes quisermos. Vamos na saturação, vou baixar um pouquinho a saturação. Ficou melhor ali no rosto da modelo, vou dar um OK. Pronto, está bem equilibrado, está OK. Antes e depois, antes e depois. Próxima imagem. Ctrl J, a gente duplica a camada. Botão direito, converter em objeto inteligente. Ctrl Shift A é o atalho para a gente abrir o filtro do Camera Raw. Vamos aqui no painel calibração. Puxamos aqui o matiz do vermelho para a direita, o matiz do azul para a esquerda. Vamos aqui no painel básico e puxar a temperatura um pouquinho para o azul, para poder fazer um equilíbrio, já que a imagem ficou bem alaranjada, né? Então a gente já tem ali no tom do rosto mais equilíbrio. Vou baixar um pouquinho dos realces para poder recuperar essa área que ficou um pouco estourada das luzes no rosto, né? Dos realces. Aplicar um pouquinho de desembaçar para aquelas luzes do bokeh
azul ficarem mais evidentes. No painel HSL, eu vou aumentar a saturação do azul e do ciano. Essas cores bem saturadas ficam muito bonito. O laranja, eu diminuo um pouquinho da saturação, porque na roupa, ali na blusa, ficou muito evidente, muito forte. Os amarelos também, eu vou ajustando. Nesse caso, eu aumento um pouquinho. Os vermelhos, vou deixar um pouquinho a mais também por causa dos lábios, do tom dos lábios. Aqui na Matiz, se eu trabalhar nos tons vermelhos, eu vou modificar um pouquinho aquele laranja, que é do efeito que a gente deseja. Então, eu vou deixar bem pouquinho para baixo, não vou puxar muito. Note como ficou evidente os tons de ciano e laranja na imagem. Esse é o efeito, o antes e o depois. Muito interessante, né? Muito agradável esse contraste de cores opostas. Vamos para a próxima imagem. Essa imagem é bem interessante, a aplicação do efeito, já que a gente tem aqui um ponto de luz no rosto da modelo e o fundo azul. Vamos transformar a cópia da camada em objeto inteligente. Vamos abrir o filtro do Camera Raw, ele pode ser acessado por aqui também. Repetimos o processo das matizes. Já ficou bem interessante dessa forma. A gente pode também aumentar a saturação, caso a gente ache necessário, tá? Aumentar a saturação tanto do vermelho primário quanto do azul primário. Aqui nos sombras não faz diferença. No painel básico eu vou aumentar a incidência dos amarelos, porque eu quero que no rosto dela fique bem mais evidente, tá? Um tom mais quente. Aqui já tá bom. No painel HSL, vem em saturação. Aumentamos aqui um pouquinho da saturação. Os laranjas também. E a gente vai refinando a imagem de acordo com o nosso gosto. A matiz eu mantenho da mesma forma. Vamos aqui na luminância das cores. Clareando o azul ficou mais aparente, ele deu uma iluminada naquele fundo que estava um pouquinho escuro. No rosto também. Laranja também vou iluminar um pouquinho. O amarelo tá bacana aqui. Dou um ok. Vamos ver como ficou? Olha que interessante o antes e o depois. Muito mais interessante a transformação das cores. Próxima imagem. Essa imagem vai modificar bastante. Olha como a gente tem bastante tons de púrpura na imagem. Vamos duplicar a camada. Botão direito, converter em objeto inteligente. Ctrl Shift A é o atalho para o Camera Raw. Vamos em calibração. Vermelho para a direita, azul para a esquerda. Veja, a gente tem esse resultado, podemos refinar o resultado, abrindo novamente o filtro do Camera Raw. E aqui eu vou aplicar um pouquinho de desembaçar, para trazer mais a informação do céu, escurecendo, né? Baixar um pouquinho dos pretos, um pouquinho das sombras e dos realces, que tem muito brilho ali, das luzes dos prédios. Aqui já está legal para mim, ok. Vejamos o antes e o depois. Olha que imagem agradável, interessante. Mais um exemplo.
Essa imagem vai ficar bem interessante. Vamos criar uma cópia da camada, novamente converter em objeto inteligente, filtro câmera RAW, vamos lá no painel calibração, vermelho para a direita, azul para a esquerda. Uau, ficou muito laranja. A gente corrige isso no painel básico, trazendo a temperatura mais para os tons frios. E a gente consegue fazer esse equilíbrio de azuis e laranjas dentro da nossa imagem. No HSL, vamos trabalhar aqui a luminância do laranja para ter mais iluminação no rosto da modelo. Podemos aumentar um pouquinho da saturação, já que no painel básico trouxemos para o tom de azul, né? Então a gente aumenta a saturação no rosto com laranja. Aumentamos também aqui a saturação dos azuis, dos vermelhos, a matiz. Note que tem muita presença do laranja no fundo, então se eu mexer na matiz, eu vou acabar prejudicando o efeito. Vou voltar um pouquinho aqui para os tons mais quentes. Já tem um equilíbrio bem interessante aqui das cores. Vou baixar os realces para devolver as informações no rosto, né, na textura do rosto. Abrir um pouquinho as sombras. O desembaçar. Ok. Veja que transformação que esse pequeno ajuste já faz na imagem. Olha o antes e depois. Bem interessante. Nosso último exemplo. Vamos criar uma cópia da camada. Converter em objeto inteligente. Vamos abrir o filtro câmera RAW. Painel de calibração. Repetir os processos que a gente fez. Essa imagem já ficou bem bacana. Eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui na saturação do vermelho, do laranja. Aumentar um pouquinho os azuis, pouca coisa. Os amarelos, por causa da iluminação lá do prédio no fundo, né? Dá um ok. E a nossa imagem está pronta. Antes e depois, antes e depois. Viu só que poderosa ferramenta a gente tem com o filtro do câmera RAW dentro do Photoshop? Poucos passos a gente conseguiu transformar as cores das nossas imagens. Se você gostou dessa aula, deixe o seu gostei, o seu comentário, compartilha com seus amigos e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!